né? Você tem que planejar, é um trabalho em equipe. E a equipe é uma coisa hoje que está muito difícil, igual a mão de obra. A gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravação. Então, assim, o problema em si não é a farmácia, o meu trabalho. É mão de obra. Pessoas, eu não digo nem pessoas qualificadas, mas pessoas que queiram trabalhar. Né? Que queiram aprender, se desenvolver, né? desenvolver, conhecer algo novo, porque a gente dá oportunidade. Como mesmo lá, eu não exijo experiência. Mas só o fato da pessoa ter um interesse em querer aprender já é válido, né? Então, a gente dá oportunidade, mas infelizmente a mão de obra tá difícil. Mas a gente vai indo. E, no caso, os funcionários que você tem lá são todos atendentes? São atendentes. É balconista, né? Assim, quando se trata de uma empresa grande, igual como eu era CLT, tem as separações. Por exemplo, tem a pessoa que fica lá no caixa, atendente, tem o atendente de loja, tem o balconista, tem o farmacêutico, tem o gerente. E tem o que faz a limpeza. Nós que somos independentes, é muito difícil a gente fazer esse segmento. É o que a gente discute sempre, Isso, né? fazer separadamente, não tem como. Infelizmente, faz tudo. Então, é o funcionário que ele atende no caixa, ele atende no balcão, ele faz um preço, ele repõe mercadoria, ele vê validade, ele faz tudo. Sim. Entendeu? Era essa a realidade que eu tinha na perfumaria também. Eu tinha mesmo. lá a Isabela e a Joyce. A Isabela e a Joyce eram tudo. Mas era um achado também, foi a Isabela e a Joyce, né? De aceitar fazer tudo, porque hoje a grande maioria não quer, né? Não quer, Se ela é pra ser caixa, ela vai ser caixa. Se ela é pra limpar, ela é pra limpar. Eu até brinco que se ela for contratada pra ser telefonista, ela não quer anotar. Ela não quer anotar. Ela só quer atender o telefone porque é um desvio de função. Entendi. Mas, infelizmente, essa é uma realidade que nós, independentes, também a gente passa, né? A gente enfrenta, na verdade. Sim. Porque essas empresas... tem estrutura até pra contratar. Tem estrutura pra contratar. Tem várias outras realidades. Mas, assim, o empreender é um desafio todos os dias, né? Sim. Você lidar com pessoas também. Eu lembro de um curso que eu fiz até pela empresa, quando eu era CLT. Logo quando eu comecei a ser subgerente, né? Um treinamento que eles me deram. Para a gente aprender a lidar com o funcionário. Então, eles classificaram as pessoas como amarelo, azul e vermelho. Ele falava, olha, Mara, para cada cor, que a gente vai denominar cada funcionário, você vai lidar de uma forma. O amarelo é aquele funcionário que você vai olhar no olho dele, você vai falar com ele que ele é mais emotivo, ele é mais sentimental. Sim. Então, você vai ter que... Você não consegue, tipo assim, eu tô aqui a falar aleatório. Não, você vai ter que olhar para ele, falar, direcionar. Porque ele precisa de uma atenção maior. Isso, exatamente. Eu só não me recordo se eu vou falar na ordem certa. Se é o azul ou se é o vermelho. Mas, basicamente, por exemplo, o azul é aquele que eu vou chegar e falar, olha, você vai limpar a prateleira, você vai tirar o produto, colocar de novo, limpar, colocar assim, ser detalhista. Você tem que explicar certinho, o passo a passo. Porque ele só faz o que você pede. Exatamente. Ele nada só vai além fazer disso. nada além daquilo. O vermelho, não. Ó, você faz isso aqui na prateleira. Ele já entendeu tudo. E aí ainda vai dar um toque. Exatamente. Então, acho melhor fazer assim. Isso. Então, até esse olhar, você, quando está empreendendo, você tem que ter. Porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa é de uma forma, cada pessoa é criada de uma forma. E você tem que conhecer o seu funcionário. Por mais que você tenha lá a sua equipe, mas cada um é de um jeito. E, infelizmente, você tem que ter olhar. E isso é muito legal. Olha, a experiência que você trouxe, né? Isso, e eu trago isso comigo. Porque eu achei muito importante isso, muito relevante. Porque você trata... E outra coisa, as dificuldades. Às vezes, a dificuldade que você tem não é o que ela tem. E a dificuldade que você tem, ela pode lhe ajudar. Então, tem que ter essa troca. A gente tem que ter um pouco desse olhar humano, né? Humanizado. Não só o chefe, né? A gente tem que ser líder, né? Orientar e ver esse outro lado. Para crescer junto. Porque é uma coisa assim... Eu dependo dos meus funcionários... E eles também dependem de mim. Então, a gente precisa crescer junto. Eu só vou crescer com a ajuda deles. Não adianta eu achar, eu vou crescer sozinha. Não vou. Ninguém cresce. Entendeu? Ninguém Exatamente. faz nada sozinho. Então, eu preciso deles. A gente tem que ter esse olhar. A gente tem que ter esse olhar humano, né? De entender e olhar pro próximo.
Realmente é muito difícil. Como a gente estava falando, por exemplo, quem Não eu é tinha fácil. lá... Já tinha esse, às vezes eu conversava com ela, falava, tô pensando, porque a gente fazia muita ação, muita promoção, sorteio. E aí eu falava pra ela, tô querendo fazer tal coisa. Lá, olha, eu conheço uma menina que faz isso, eu conheço tal. Uma vez a gente fez um evento que foi o dia de beleza lá. Eu falei, vamos fazer parceria com outras mulheres que trabalham com beleza. Foi Beauty Day que a gente fez. E ela falou, eu conheço uma lash designer, eu conheço uma designer de sobrancelha. E vamos fazer acontecer. A gente fez os brindes e tal. Trocou experiências. Ela tinha essa iniciativa. Tanto que, né, ela saiu da loja, eu encerrei, fiquei só online. Ela saiu da loja, foi para uma clínica e hoje ela tá lá na clínica também, já desenrola tudo, já faz tudo. Exatamente. Porque acho que é o perfil da pessoa. Também. Mas é o que eu falei, então tem pessoas também que têm o perfil, outras não têm. Só que você, como empreendedor, você tem que ter esse olhar. Né? Porque tem pessoas, igual mesmo assim, eu digo por mim, eu não gostava de vendas. Eu aprendi. Eu também não gostava. Então, eu não gostava. Sério, eu gente, aprendi a vender. Eu aprendi a vender. Então, quando eu ia contratar algum funcionário, até quando eu era CLT, tinha funcionário que ele mandava muito bem. O cara tinha um negócio, assim, para vender, que acho que se ele oferecesse uma bala, ele vendia. O que ele oferecia, ele vendia. É do sangue, né? É do o sangue vendedor. Tá no sangue do cara, entendeu? Mesmo. Eu tive que aprender. Eu lembro, eu comecei na área de venda trabalhando com essas meninas que fazem degustação de mercado. E eu achava o máximo com bandeja, tá, gente? Eu era realizadíssima, fazendo café super feliz, vendendo. Tudo que a empresa... Comecei oferecia. Com 15 anos, a empresa que eu trabalhava. Então, o que ela lançava... Eu lembro que uma vez ela lançou um suco que... entrou de concorrente com um suco muito grande. Gente, pra mim era muito massa. Eu com aquilo lá. E a minha maior realização, eu acho que foi quando eu passei pra área de chocolate, que eu entrei embaixo de uma parreira, que eu sou da época daquelas parreiras. Gente do céu, e pra mim era a maior alegria até vender tudo aquilo. E aí, às vezes, eu olhava assim, o pessoal dizia assim, gente, eu detesto. Eu falava, gente, eu amo vender. Amo me dar... Aí eu usava microfone, subia num banquinho e vendia ovo de corajosa. Mas eu gostava. E tem uma outra questão também, por exemplo, dentro de uma equipe... Não dá para todo mundo ter iniciativa. Não, porque você precisa disso dentro da equipe. Que tem uma iniciativa maior, que só faz o que você manda, o outro que fica mais na dele, mas ele exatamente que ele acaba sendo mais analítico. Isso. Pode ser que ele não fale na hora, mas ele analisa algumas coisas. Eu lembro que na última empresa que eu trabalhei, CLT, era administração de shopping. Só que lá a gente fazia evento, tinha food truck, tinha, tinha um monte de coisa. Era muita coisa, realmente muita coisa, era muito pesado. E eu lembro que a gente tinha uma equipe. E os meninos, eu lembro que tinha um que ele era bem quietão, caladão. Mas ele andava assim, ele via as coisas. Observava tudo e depois ele falava, né? Tinha um que parecia o Speed Gonzalez. A gente olhava pra ele e falava, anda ali, anda ali, anda ali, anda ali, anda. Ele ficava andando o dia inteiro. E olhando as coisas, porque era uma cultura muito forte. Um dos donos da empresa, nosso diretor operacional, ele veio de família que eles têm restaurantes, né? Eles têm redes grandes de restaurante, trabalha com isso há muito tempo. E ele sempre falava pra gente, você tem que ter o olho de radar. Né? Olhar aberto, os outros horizontes. E aí você vai passando um scanner em tudo, para ver se tá tudo em ordem. Então, e aí o outro era mais falador, tinha um que era mais paquerador, mais bonitão, e aí assim e a equipe rodava, né? E a gente tem que ter esse olhar, porque quando a gente consegue diferenciar isso em cada funcionário, a gente consegue, por exemplo, X pessoa vai fazer tal coisa, porque ele se dá melhor em tal área, esse em outra área. Então, a gente também tem que ter esse olhar, embora temos que lapidar nas outras também. Sim. Mas a gente tem que ter esse olhar de ver onde a pessoa se tem o melhor. Ela se encaixa, se né? encaixa, Exatamente. Mas eu acho que um dos pontos mais principais do que você falou, assim, do mais importante, foi a visão da empresa em relação a ter esse desenvolvimento. Porque hoje também muita empresa não tem isso, né? Só ela que assim, eu vou ser sincera para vai. vocês. Igual esse olhar que eu falo, de olhar pro outro, diferenciar, isso é tempo.
né? Isso é ao longo do tempo. Tem gente que, às vezes, quando eu comecei, eu não era assim. Eu não conseguia diferenciar. Então, com o passar dos anos, você vai trabalhando, você vai lapidando, tudo, você vai desenvolvendo. Você vai vendo que é necessário, né? Então, igual o chefe e o líder. Então, não existe mais essa questão chefe. Acabou. Eu acho que, na verdade, a empresa nenhuma mais busca chefe, busca líderes. entendeu? Busca líderes, porque é um crescimento junto. É um conjunto, né? Se não crescer junto, não vai. Exatamente. Então, o líder também, ele tem... O empreendedor, ele tem que ter esse olhar, ele tem que mudar. Porque eu acho que essa parte de chefe mesmo já rotulou, mas ele ficou lá para trás.